Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre virgindade, da importância desse assunto, da importância de falar sobre sexo. E nós vemos aqui Hebreus capítulo 4, dos versículos 13 a 15. Eu vou pedir licença ao contexto do nosso texto, e ao final nós vamos voltar para Hebreus capítulo 4. Mas antes, eu gostaria de falar com vocês que é de suma importância nós falarmos na igreja sobre sexo. Pesquisas dizem que 30% dos jovens só aprendem sobre sexo na escola. Os outros 30% aprendem sobre sexo com seus amigos. E apenas 7% aprende na sua própria casa. Aonde que está a igreja nessas estatísticas? Em lugar nenhum. Infelizmente, nos últimos anos, a igreja, que deve preparar o seu povo para ser fiel, para entregar de volta a Deus uma noiva pura, santa, imaculada, por conta de um tabu, não tem falado sobre essa coisa importantíssima, chamada sexo. E isso é a maior hipocrisia que nós temos nos nossos dias. Porque se fala de sexo 24 horas por dia. Você sai da sua casa, olha o outdoor, tem uma mulher nua. Você liga a televisão, as propagandas todas incitam o ato sexual. Você olha as suas redes sociais, tem pornografia a todo instante. As propagandas de cerveja todas têm mulheres nuas, ou homens mostrando o seu físico. As conversas nos colégios, nas faculdades, no ambiente de trabalho, quase todas giram em torno de promiscuidade, de sacanagem, como diz os outros, de sexo. E aí as pessoas entram nessa porta da igreja, pisam nesse azulejo branco, e aí veste a capa da santidade. Aí o jovem entra aqui, ó, na porta sai um som celestial, né? As luzes todas da igreja vêm para ele. Eu sou santo. Estou aqui na casa de adoração. Não posso subir no altar em pecado. Deixa eu te falar, meu irmão. O altar não existe mais. O altar é a sua e a minha vida. Isso não é um lugar santo. A sua vida 24 horas por dia deve ser um altar de adoração a Deus. O véu do templo se rasgou. Não há mais rituais sacrificiais para chegar-se ao Santo dos Santos. O Espírito Santo habita no meio de nós. Portanto, a minha e a sua vida deve ser um altar de santidade ao Senhor, e não simplesmente um templo físico. Esse templo aqui não é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. É o conjunto dos salvos em Cristo Jesus. É um grupo que não tem placas denominacionais. É um grupo que em breve a trombeta vai soar. E todos nós, no abrir e fechar de olhos, subiremos e moraremos com Ele. Vum! Mas Ele não é identificado por placas, não é identificado por lugares físicos. Não é identificado por vestimenta simplesmente. Por camisa da Almadeg, por camisa do ano. É algo que parte de dentro para fora. E por isso que é importantíssimo nós falarmos sobre sexo dentro da igreja, para que nós estejamos preparados para o nosso dia a dia, para que nós saibamos qual é a importância do sexo para Deus e também para um cristão. Então eu te peço que não se constranja. Parece que quando a gente fala a palavra sexo, todo mundo porque está na igreja. A igreja é o corpo invisível de Cristo. Você é a igreja 24 horas por dia. Não é aqui nesse tempo. Se está sendo diferente disso, está errado. E é algo que nós temos vivido nos últimos dias. Só para vocês verem como o sexo não é novidade, e é um assunto de suma importância, o pastor Nelson Júnior, do Escolha Esperar, fez uma pesquisa em várias igrejas. A cada 10 jovens entrevistados dentro da igreja, 8 não eram mais virgens. Dos outros 2, um estava quase caindo, o outro que não teve ainda oportunidade. O Bureau de Pesquisas Cristãs também já fez uma pesquisa e tem um dado alarmante.
O Brasil é o país em que as pessoas fazem sexo mais cedo no mundo. A média de perda de virgindade dos jovens brasileiros é de 17,4 anos. Como se não bastasse, 56% dos evangélicos brasileiros se casaram e não eram mais virgens. E essa estatística ainda aumenta no meio pentecostal e neopentecostal. Entre os pentecostais e os neopentecostais, 77% dos casais não se casaram mais virgens. Parece que estamos levando a sério o fogo do pentecostalismo, não é verdade? Mas isso é algo muito sério. Se nós pegarmos 10 jovens cristãos, 8 não são mais virgens. E aí vem as pessoas falando que não podemos falar de sexo na igreja. Esse assunto não deve ser tocado. Que besteira falar de sexo, eu já sei tudo sobre isso. E os nossos jovens estão com a capa de santidade, às vezes eles falam em línguas nos eventos, são aparentemente batizados com o Espírito Santo e com fogo, mas no decorrer da semana têm uma vida promíscua. No apagar das luzes é quem você revela quem você é. Sexo é algo importante criado por Deus. E nós hoje, pela graça de Deus e pela luz da palavra, vamos falar isso. E eu conto com a sua atenção e com a sua participação. E eu quero dizer que tudo é para a glória de Deus. E eu quero te dizer que se você não é mais virgem, ainda há esperança para você. Portanto, preste atenção até o final. Eu pretendo falar com os irmãos sobre a importância do sexo, sobre a importância da virgindade à luz da Bíblia, sobre os riscos do sexo antes do casamento e, por fim, qual o objetivo da virgindade. E, para terminarmos, não sou mais virgem. E agora? É sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos. Iniciando, eu gostaria de falar com vocês, é claro, sobre o que é o sexo. E sexo, é claro que você não vai encontrar na Bíblia essa palavra, né? Sexo é isso, isso, isso e aquilo. E para a gente quebrar o gelo, e para a gente ver que o sexo é uma coisa boa, criada por Deus, eu quero que no 3 você fale simplesmente a palavra sexo. Só para você parar com isso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai extravasar. 1, 2, 3. Tá mais leve agora? Tá? Não precisa ficar com vergonha, tá? Sexo é uma bênção. É uma bênção. Tá? O que nós não podemos é ter chocarrice no meio da casa de Deus. É levar as coisas na brincadeira, sabe? Na promiscuidade, na prostituição da vida. Mas falar sobre sexo nós devemos? Sim, não podemos, mas devemos. Primeira coisa, o que é sexo? É claro que eu não vou falar o que é isso. Todo mundo sabe o que é. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber sobre o sexo é que o sexo é bom. O sexo é uma bênção. O sexo é maravilhoso. O sexo é gostoso. O sexo é lindo, é celestial. Oh, glória, eu vou falar em lindo. Sexo é bênção, meu irmão. Vamos falar no 3, sexo é bom? 1, 2, 3. Sexo é bom. É bom. Sabe por que sexo é bom? Porque foi uma criação de Deus. Olha o que diz Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Deus, o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, fez tudo o que há no céu e na terra. E Gênesis repete em afirmarmos que tudo quanto Deus faz é o que? É bom. Quem criou o sexo foi Satanás? Não, foi Deus. Portanto, o sexo pode ser uma coisa ruim? Não. Uma coisa é nós não falarmos sobre sexo. Outra coisa também ruim, da mesma forma, é considerar o sexo como algo abominável. Há diversas denominações que por muitos anos os próprios cônjuges não praticavam o ato sexual, né?
Acreditava-se então que o sexo era algo impuro. Essa doutrina de que o corpo humano é impuro chama-se agnosticismo e foi simplesmente a principal doutrina combatida no Novo Testamento. O Evangelho de João já começa no versículo 1, combater o agnosticismo. O agnosticismo cria que o ser humano tinha uma carne tão pecaminosa, tão podre, que ele não devia nem se reproduzir, para que a maldade também não se reproduzisse junto. Isso é uma doutrina de Satanás, que foi muito combatida pelo apóstolo Paulo e por todo o Novo Testamento. Portanto, o que Deus criou é bom. O problema é o que se faz com as criações de Deus. E é isso que Satanás, o inimigo de nossas almas, tenta fazer desde o Gênesis. Ele pega as coisas boas, as criações de Deus, confunde a nossa mente para que elas se pareçam coisas ruins. O sexo é uma bênção. Olha o que diz Provérbios 5, 18 e 19. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriague os carinhos dela. Parece um filme romântico, não é isso? Isso está na palavra de Deus, e não é no livro de Cantares, é em Provérbios de Salomão, capítulo 5, versículos 18 e 19. Sexo é ou não é bom? Claro que é. Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde amanhã, o dia sexto. Qual o problema? O problema não são as criações de Deus. A criação de Deus é boa, é perfeita. O problema é o que o homem tem feito com essa criação depois da entrada do pecado na humanidade, com a queda de Adão. E aí a gente vê o que as coisas se tornam e como elas se tornam ruins. A palavra de Deus diz em Marcos 7, 21 e 23. Olha só. Porque é do interior do coração dos homens que saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Toda a contaminação, toda espécie de pecado e coisas ruins partem de onde? Do interior do coração do homem. Portanto, já podemos adiantar. A pureza do sexo não se trata simplesmente de atos exteriores. A mudança, o novo nascimento, a pureza, a santidade em Cristo Jesus começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é de aparência exterior, mas é de um coração puro e quebrantado, que o Senhor de forma alguma despreza, não despreza, como diz o salmista. O sexo nós já vimos que é algo bom. Qual é, portanto, o poder do sexo? O propósito do sexo? Deus não apenas criou o sexo, como também fez dele um mandamento. O sexo não foi apenas uma criação, foi uma ordem de Deus. Em Gênesis 1, 28, que diz a palavra de Deus: sejam férteis e multipliquem-se. Me fala, como que é possível o homem se multiplicar e ser fértil? Através de como é plantando as plantinhas. Né? Você pega um pedaço de dedo, né? Corta e planta, e vai nascer um outro ser humano, é isso? Não. Como é que o ser humano se multiplica? Através de quê? Está com vergonha? Através de quê, meus irmãos, que se multiplica? Sexo. O sexo é uma bênção, é dado por Deus, e Satanás não vai roubar essa preciosidade. O sexo é uma ordem de Deus que começou no capítulo 1 de Gênesis, com o propósito inicial da multiplicação da raça humana. É por isso que ele diz lá em Gênesis 2, 24, que o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne.
Ser uma só carne é a consumação final da união, é a máxima união entre o homem e uma mulher. E o ato de se tornar uma só carne se consuma através de quê? Adivinha? Do sexo. Ao mesmo tempo que o sexo tem o poder de multiplicar e gerar novas vidas, ele também tem o poder de unir duas pessoas em uma só carne. Efésios também diz a mesma coisa: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Marcos 10, 7 a 9 diz: por essa razão o homem deixará pai e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separa. Esse é o propósito, é o poder que o sexo tem, de unir duas pessoas e transformarem-nas em uma só carne. Qual o propósito do sexo? O objetivo do sexo? Primeiro, procriação, obediência à voz de Deus. E é por isso que o sexo exige responsabilidade e entendimento. É fundamental não só compreender o poder do sexo, mas os propósitos e princípios pelos quais Deus o criou. O primeiro propósito do sexo é de ser um instrumento de Deus para formar famílias, e não apenas procriar, não apenas gerar filhos e o entregar para adoção, não apenas para procriar, gerar um filho para depois abortá-lo, não apenas para gerar um filho, fazer um falso casamento, se divorciar e criar várias famílias desfaceladas. O propósito do sexo é a procriação, mas, acima de tudo, é a formação de uma família. Não é simplesmente colocar filhos no mundo, porque filho não é brincadeira. Filho é herança do Senhor, e o fruto do ventre é um presente de Deus, é o fruto do galardão, é o que diz o Salmo de número 127. Portanto, o casamento é a conjunção final da união entre um homem e uma mulher, heterossexual, entre um homem e uma mulher, que ambos tornam-se uma só carne. É isso, é nisso que se consuma o casamento. Naquela época, na época dos antigos e do Velho Testamento, não tinha aquela cerimônia igual a gente tem hoje, não é isso? Você vai lá no cartório, ou tem o juiz de paz, ou você assina lá a certidão de casamento. Como que antes da lei, mais antes ainda, o casamento se consumava? O fato principal que confirmava a aliança de um casamento era a junção do homem de uma mulher, tornando-se uma só carne, e isso só se dá através do sexo. E uma coisa importante, já que o propósito do sexo é unir um homem e uma mulher para que ambos tornem uma só carne, quando eles tornam-se uma só carne, eles estão aos olhos de Deus, portanto, casados. E aqui nós temos uma observação muito, mas muito importante, é que o casamento é uma aliança. O casamento não é um contrato. Infelizmente, com o passar dos tempos, nós temos confundido o conceito de aliança e o de contrato. Um contrato, ele é bilateral. Ele depende da vontade das partes. Isso é, se uma parte descumpre uma parte do contrato, o outro pode também descumpri-la. Esse contrato não existe mais. É isso? Eu posso fazer um contrato com meu amigo aqui. Qual é o seu nome? Seu? Samuel. Tá? Você era chique igual com você. Samuel Harrison. Né? Samuel, se eu fizer um contrato com o Samuel, vamos fazer um contrato, por exemplo, Samuel? É o seguinte, se você não dormir, né, nessa palestra aqui, eu vou te abençoar com um livro, se eu falar isso. E aí, se você dormir, eu vou te dar o livro? Eu preciso te dar o livro? Eu preciso cumprir com a minha palavra? Não, por quê? Porque você descumpriu com a sua. Isso é um contrato. Se uma das partes falhar, a outra também pode falhar e encerra-se o contrato. Casamento não. O casamento é uma aliança. E a aliança, ela não é bilateral, ela é unilateral. Ela independe da vontade das partes para ser cumprida. Isto é, em um casamento que é uma aliança, se uma das partes descumpre uma parte,
do trato, que é a aliança, a outra ainda assim não tem motivos para quebrá-la. Alianças são irrevogáveis, são inquebráveis, são unilaterais, porque as alianças foram criadas por Deus, que é um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus que não é homem para mentir, como diz a canção. Aliança é coisa séria. E eu já te adianto, como quebrar uma aliança? Alguém sabe? Como eu posso quebrar uma aliança? Através de quê? Começa da traição, será? Tem algo ainda mais sério que faz com que uma aliança seja quebrada. Começa com morte e termina com T. Morte para mim. Morte. A morte é o que faz uma aliança ser quebrada. É por isso que o casamento só pode ser dissolvido com a morte. É por isso que quando nós nos casamos é até que a morte nos separe. Agora, o que isso tem a ver com o sexo? O que tem a ver é que tornar-se uma só carne é uma aliança aos olhos de Deus. E quando você torna-se uma só carne antes do casamento, é como se você estivesse fazendo uma aliança com aquele ou com aquela a quem você se une. Você está fazendo, quando faz várias relações sexuais, alianças e mais alianças. Quando eu faço sexo com alguém, eu faço uma aliança. E é uma aliança, não é uma aliança qualquer. É uma aliança de sangue. Desde o Gênesis, as alianças de Deus eram confirmadas por sangue. É por isso que a palavra de Deus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É através do derramamento de sangue que há a confirmação de uma aliança. E quando o órgão sexual masculino entra em contato com o órgão sexual feminino, quando rompe-se o ímã da mulher, derrama-se sangue que entra em contato com o corpo do homem, e ali se estabelece uma aliança de sangue, um pacto de sangue. Quando você se une a alguém através do sexo, você está fazendo uma aliança de sangue. Quando você se une com várias e várias pessoas ao longo de sua vida, são vários laços, não apenas de alma, mas laços de sangue que estão envolvidos em sua vida. Aliança, sexo, união de sangue, é coisa séria ou não é? O que acontece quando se rompe, quando se quebra uma aliança? Em Jeremias, no capítulo 10, nós temos algumas nuances do que a quebra de aliança pode proporcionar. Olha o que diz capítulo 11 de Jeremias. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras dessa aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito, maldito, maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz aos vossos pais, de lhe dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê nesse dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. Tornou-me o Senhor, apregou a todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras dessa aliança e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito até os dias de hoje, testemunhando desde cedo, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas eles não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças dessa aliança, na qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Quebrar uma aliança feita com Deus é algo seríssimo. É algo que pode custar bênçãos na sua vida, mas não simplesmente bênçãos. É algo que pode custar a sua própria vida. Alianças são inquebráveis. Alianças são indissolúveis. E o sexo
é simplesmente o símbolo do pacto de sangue realizado no matrimônio. O matrimônio se consuma com um pacto de sangue feito entre os nubentes. E quando se deturpa esse conceito, está se banalizando o sexo e fazendo laços de alma com o inimigo, com pessoas que você não conhece, com aqueles que não serão seus cônjuges, e isso acarreta consequências terríveis por toda a nossa vida. Qual a importância da virgindade, portanto, no Antigo Testamento? Abre a Bíblia em Deuteronômio capítulo 22. Deuteronômio capítulo 22. Artigo 15. Olha o que diz. Acharam? Hein? Ó, se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar, de transar com ela, a aborrecer e lhe atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com essa mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então, o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade à porta. Aqui nós vemos as leis da castidade e do casamento. Ao se casar, o noivo era presenteado pela família da noiva, de acordo com os costumes veterotestamentários, com um conjunto de lençóis brancos. A noiva recebia, o noivo recebia lençóis brancos para colocar sobre o leito, para que ali se consumasse o casamento através da relação sexual, do sexo. O que tinha que acontecer? Quando eles consumassem o ato, a mulher, por ser virgem, teria o seu ímen, aquela membrana do órgão sexual feminino, rompido. E quando se rompe o ímen, geralmente há derramamento de quê? Sangue. E aí, como o lençol era branco, dava para ver. Se manchasse o lençol, isso significaria que a mulher era o quê? Virgem. Aí estava de boa. Se, porém, no entanto, o lençol não manchasse, o que poderia ser concluído? Que ela não era mais virgem. E aí o homem, de acordo com a palavra, poderia pedir prova da virgindade. O pai da moça tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade à porta. Qual é a prova da virgindade? O lençol. 17. Eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha. Todavia, eis aqui as provas da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos, os quais tornarão o homem e o açoitarão, e o condenarão a 100 ciclos de prata, e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isso for verdade, que ele não se achou na moça virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Olha, é sério ou não é? Era brincadeira ou não é? Não era brincadeira não. Se fosse comprovada a não virgindade da moça, ou melhor dizendo antes, se o homem, em primeiro lugar, acusasse a sua esposa de não ser virgem, e o pai da moça provasse através do lençol das provas que a moça de fato era virgem, o que o homem fez? Ele agiu de má fama com a moça, não foi? Ele fez um crime, uma prática de um crime, que é a calúnia, não é? Calúnia é crime, da cadeia. Isso fica um alerta para principalmente os jovens homens, que se gabam quando pegam as meninas. Você já escutou alguém? Duvido acontecer isso na igreja. Duvido acontecer isso no congresso.
fulano de tal, fiquei com não sei quantas. Fiquei com a Bia, com a Rê, com a Tá, com a Amanda e a Bia. Já viu? Um homem que pega, de acordo com os parâmetros mundanos, uma menina e a difama para outros, ele está agindo como um cavaleiro, deve agir? Ele está agindo como um servo de Deus, deve agir? Isso na época era crime. Então, homem, se você é homem de verdade e terminou um relacionamento, jamais diga uma vírgula de como foi o seu relacionamento anterior para ninguém. Isso não é atitude de homem, isso é atitude de moleque. Isso é atitude perversa, isso é um crime. E na época do Velho Testamento, esse homem que difamava a mulher injustamente, ele era levado no meio do arraial e tomava uma coça e apanhava de todo mundo, até virar gente. E como se não bastasse, tinha que pagar uma multa. Hoje nós não temos mais essa regra. Mas o guarda de Israel não dormita. A palavra de Deus não mudou. Estamos na nova aliança, mas os princípios, os valores, qual foi o tema do Madé? Os valores são o quê? Negociáveis. Ainda que você não tome um sarrafo no meio da rua e nem tenha que pagar uma multa, na sua vida você pagará. Porque aquilo que o homem planta, aquilo que ele semeia, isso com certeza ele também colherá. Portanto, cuidado com a sua língua depois de relacionar-se com a moça, ó rapaz. Agora, para a mulher também não era fácil. Se fosse comprovado que ela de fato não era mais virgem, aí era um pouquinho pior só. Ela devia ser levada no meio do arraial e ser apedrejada até a morte. E por que eu falo isso sobre o Velho Testamento se estamos vivendo no Novo? Eu falo disso para os irmãos porque o Velho Testamento, ele nos dá não mais uma lei, mas ele nos dá princípios inegociáveis. E através da seriedade com que é tratada a virgindade, nós podemos ver o tamanho da importância disso. A virgindade é um presente de Deus para mim e para você. É um privilégio nós sermos virgens, puros, imaculados. É um privilégio que você tem de servir a Deus com a sua virgindade. Isso foi criado por Deus para que o homem experimente, ou a mulher experimente através do sexo, uma alegria que a única coisa que se compara ao orgasmo é a presença do Espírito Santo. Não há nada mais prazeroso que o sexo, a não ser a presença do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, quando você transborda em línguas, você não consegue explicar o que você sente. É maravilhoso, nós ficamos com vontade de chorar, e eu sinto a presença do Espírito Santo nessa noite. Só há algo que a nossa carne pode comparar para dizer do sentimento tão bom que é o sexo. A virgindade, ela é um presente de Deus para que você seja feliz, não apenas no momento do banco de trás de um carro, ou escondido de alguém, mas é para que você usufrua desse bem até o final da sua vida, com a mulher da sua mocidade, para que você se alegre, para que você regozije na presença de Deus e desfrute daquele sentimento maravilhoso que só a presença do Espírito Santo pode se comparar. Vale a pena conservarmos nos puros. A virgindade é um presente de Deus para mim e para você. Você consegue perceber a importância da virgindade de acordo com a Bíblia Sagrada? Sim ou não? Sim. Vocês estão conscientes de que é algo maravilhoso e criado com o intuito de trazer alegria a meu e ao seu coração? Sim. Isso não é tabu. Deus não criou uma coisa simplesmente para proibi-la. Deus não proibiu o sexo. Deus proibiu a deturpação do sexo. Deus proibiu a utilização do sexo de forma errada, porque é esse o papel de Satanás: pegar as coisas boas e deturpá-las. Satanás quer pegar a coisa boa, que é o sexo, e torná-la uma coisa inútil. E isso tem acontecido nos dias atuais.
Em 1960, nós presenciamos a famosa Revolução Sexual. Haviam-se passeatas com faixas, proclamando a liberdade sexual, proclamando que o homossexualismo era algo normal, a homossexualidade era algo normal, proclamando a criação de remédios contraceptivos, proclamando que o sexo devia ser praticado fora ou dentro do casamento. O que importa é a vontade da pessoa, o que importa é você ser feliz. Se você digitar virgindade e colocar no YouTube, antes de você vir mensagens e pregações sobre virgindade, e eu acredito que muitos dos adolescentes já fizeram isso, você vai encontrar pelo menos 2 páginas no YouTube falando com o seguinte tema: não sobre a importância da virgindade, mas o dia em que eu perdi a virgindade. As digital influencers, as adolescentes de 17 anos, dando orientações como se perder a virgindade, e de como foi maravilhoso, e de como você deve fazer isso o mais rápido possível, porque você está perdendo o tempo de ser feliz e de gozar dos prazeres da tua mocidade. É isso que Satanás quer, que você troque toda uma bênção eterna por um prato de lentilhas, como Isaú fez. Que você troque 40 anos de prazer todo dia só na bênção, só no manto, no decovas, por 5 minutos de prazer. Uma relação sexual ninja, sabe quanto tempo ela dura? 25 minutos. Saiu aí na revista Época do ano passado. Qual o tempo ideal que as mulheres consideram que uma relação sexual deve ter? E aí a média mundial foi de 25,4 minutos. Aí foram para a realidade. A média geral, sabe de quanto é? Entre as pessoas normais, 5 minutos. É o tempo em que a maioria das pessoas, a média das pessoas, dura uma relação sexual. 5 minutos são suficientes para acabar com anos de bênçãos. 5 minutos de prazer para se acabar com 40 anos de prazer. Qual a sua escolha? Qual a sua decisão? Vale a pena ou não? Não vale. É isso que Satanás quer. Que nós acreditemos na revolução sexual, nós acreditemos na mídia, nós acreditemos nas nossas rodas de amigos. Mas é isso que é ser cristão. Agora me diga o nível, o tipo de cristianismo que você e eu temos vivido. Como que pode 77% dos cristãos neopentecostais e pentecostais não se casarem mais virgens? Como se pode a nossa população, em que quase a metade é evangélica, ser o país campeão em divórcios? Como se pode a promiscuidade, os crimes, a corrupção crescer a cada dia se o número de evangélicos tem aumentado? O que está havendo de errado? O tipo de cristianismo que você e eu estamos vivendo. Jesus falou: eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até aos confins da terra. Quem quer ser testemunha de Cristo? Levanta a mão, ser testemunha de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Você deseja ser uma testemunha de Cristo? Amém? Amém. Sabe o que significa ser uma testemunha de Cristo? Sabe de onde deriva a palavra testemunha? Da palavra mártir, no grego, da qual no português nós temos mártir. O que é um mártir? Alguém me diga, por favor. Sem ser mártir com a letra. Uma M-A-R-T-I-R. O que é um mártir? Você, os cabelos bonitos cacheados, né? Você falou? Você lembra? Luana. Né? Luana. O que é mártir, Luana? Sabe o que é? Fala que é um planeta não, pelo amor de Deus. O que é, meu irmão? O vulgo, glória a Deus. Como é teu nome? Carlos Henrique. Maria também, né? Carlos Henrique. É justamente isso. Um mártir é alguém que morre por uma causa. E uma testemunha de Cristo deve ser capaz de entregar a sua vida por amor a Cristo. E eu te digo, a igreja perseguida hoje é muito maior do que todos os cristãos que morreram.
Desde os tempos de Cristo até hoje, os que morrem nos 10 últimos anos são um número muito maior dos que já morreram por amor a Cristo no início do Evangelho. O que eu quero dizer com isso? Cristianismo verdadeiro é ser capaz de dar a própria vida por amor a Cristo. É alguém colocar uma arma na tua cabeça e falar: ó, pega esse Jesus e não te dá um pipoco. E você ser capaz de falar: pode pipocar, pode matar. Eis que vejo os céus abertos. Estou vendo Jesus à destra do Pai. Você tem as manhas? Tenho. Aí quando vem Satanás com uma simples tentaçãozinha de você dar um beijo de língua, você não resiste e cai. Quem não resiste uma noite de sexo e prazer, quem não resiste um beijo na boca demorado, é capaz de dar a própria vida por amor a Cristo? Que tipo de cristianismo nós temos vivendo? Que tipo de evangélicos nós somos? Jesus muito em breve virá. O que há de vir virá e não tardará. Os sinais, praticamente todos se cumpriram. No abrir e piscar de olhos, o arrebatamento acontecerá. E haverá grandes surpresas, porque infelizmente muitos que se denominam evangélicos, pentecostais, assembleianos, o que for, flamenguistas, vascaínos, também ficarão por não serem cristãos verdadeiros. De qual grupo você faz parte, meu irmão? Não leve na brincadeira as coisas sérias. Os valores do cristianismo são de fato inegociáveis. E hoje eu postei no Instagram. Se você quiser me achar no Instagram, eu não sou digital influencer não, né? Fico postando todo dia, né? A minha irmã teve com vocês, né? Há umas 2 semanas. Então, uma irmã mais nova que gosta muito de redes sociais. A Rebeca é o nome dela, Rebeca Carvalho. Ela cantou aqui na Luz da Bíblia, se não me engano, não foi? Ela gosta muito das redes sociais, aí ela fica pedindo para eu postar alguma coisa. Aí eu postei lá hoje o seguinte, uma pergunta: virgindade nos tempos de hoje é simplesmente um moralismo anacrônico? Isso é de comer e passar o cabelo, anacrônico. Sabe o que significa algo anacrônico? Algo que não faz sentido para o nosso tempo, algo ultrapassado, algo que só valeu para aquele tempo e não vale mais hoje. Virgindade é isso? O que você acha? É o moralismo? O que é o moralismo? É uma praga que, infelizmente, a própria igreja, instituição, não corpo invisível de Cristo, pregou por muito tempo. O moralismo. Não pode. Não pode fazer sexo, casamento e pronto. Por quê? Porque não pode. Mas eu estou com vontade, mas não pode, menino, e pronto. Por que não posso usar calça, pastor? Na época do moralismo. Porque não pode, pronto. Mas por quê? Porque não pode, porque é pecado, vai para o inferno. Isso é o quê? Moralismo. O que não é o moralismo? É se explicar de acordo com o consenso, o porquê das coisas. Ora, minha jovem, você não pode usar calças coladas apertadas, porque isso não é conveniente, porque você vai despertar nos jovens o instinto sexual. Olha a diferença. Uma eu estou explicando, na outra eu estou batendo martelo. Isso é moralismo. E aí eu te pergunto, virgindade é um simples moralismo? É simplesmente que não pode, pronto, que a igreja é a santinha e tem que manter o tabu da virgindade. É isso? Não. As leis de Deus, os princípios de Deus, as proibições de Deus, servem, sabe para quê? Para você e eu sermos protegidos. As leis de Deus não são imposições religiosas, são proteções de Deus para nós. Porque quando nós descumprimos as leis de Deus, há várias consequências naturais que nos acometem. E é por isso que depois de falar um pouco sobre a Bíblia Sagrada, eu queria falar para vocês, e nós já estamos quase indo para o final, sobre os problemas do sexo pré-nupcial. Por que a virgindade é tão importante? Por que não se deve fazer sexo antes do casamento? Porque não é santo? Porque não pode ir só? Não. Tem um porquê disso. Deus é um Deus perfeito, inteligente. Ele quer que nós ofereçamos a Ele um culto racional, não é verdade?
E olha só algumas características que eu vou ler com vocês sobre o sexo. 2 doutores chamados Joe e Frida Bush, nos Estados Unidos. Ó, Bush, né? Eles escreveram um livro chamado Hooked, New Science on Casual Sex is Affecting Our Children. Traduzindo, o livro diz o seguinte: Viciados é o título do livro. Como o sexo casual, o sexo sem compromisso, tem afetado a nossa juventude, as nossas crianças. E eles escreveram, esses 2 doutores, que são ginecologistas e são doutores, têm doutorado, não são pastores, entendeu? Não são líderes de religião, são 2 estudiosos que escreveram um livro falando sobre o impacto do sexo na juventude. Preste atenção. Primeiro, o livro deixa claro o seguinte: que o sexo, assim como a comida, pode ser mal compreendido e abusado. Comida é coisa boa, não é? Eu vi ali, eu estou no propósito de perder uns 10 quilos aí para o impulso. Porque depois do casamento é uma bênção, tem bênção, mas tem quilos também. Né? Eu já ganhei 20 quilos. Eu era só a capa do Batman, só a capa de Elias. Casei, já estou com 106 quilos. 106. Mas enfim, eu vi uma placa ali, bomba, 5 contos, bomba. Meu irmão, meu coração bateu mais forte de alegria, eu sou viciado. Sanduíche. Aí eu falei, meu Deus, que maravilha, aleluia. Comida é coisa boa, não é? Mas se você abusa dela, o que rola? Obesidade, câncer, diabetes, azia, refluxo, morte, caixão, feiura, espinha na cara, óleo demais, não é? Então tudo que é abusado torna-se algo ruim. Da mesma forma, o sexo, se for não usado, mas abusado, pode ser algo extremamente prejudicial para a humanidade. E como se reflete esse abuso? Primeiro, através de doenças sexualmente transmissíveis. Sabe qual é o único método 100% seguro contra as DSTs? De acordo com os estudiosos. Qual é o único método 100% seguro? Quem me fala? Levanta a mão e fala. Vou falar. Preservativo? Camisinha? Você já ouviu falar em camisinha ou não? Camisinha. Qual é o método contraceptivo e contra DSTs 100% eficaz? Quem sabe? Quem falou isso? Levanta a mão. Qual é o seu nome? Parabéns, Ana Vitória. Ana Vitória com C? Ana Vitória? Sem frescura, né? Não é Marense. É? É da capital, então. É o seguinte, Ana Vitória respondeu corretamente. O único método contraceptivo ou contra as doenças sexualmente transmissíveis 100% eficaz chama-se abstinência sexual. O único modo de você ficar 100% livre de não obter uma DST chama-se o quê? Ficar sem fazer sexo. Ainda com o preservativo, a medicina comprova que há grandes chances de quase 50% de se contrair doenças através dos pelos pubianos, como a sífilis e a gonorreia. E se você for maior de 18 anos, ou se você é mesmo adolescente que tem 13 anos aí, vocês já ouviram falar sobre DST? Já ou não já? Já. Quem tem menos de 15 anos? Levanta a mão aí. Show. Aquele de vermelho ali, ó. Tem quantos anos? Tu? 13. Qual é o seu nome mesmo? Marcos Luiz. Marcos, licença, posso conversar contigo? Com todo respeito, hein, gente? Sério. Marcos, tu nunca ouviu falar sobre sexo, né? Tem 13 anos, né? Nunca ouviu na vida, mas é sexo, eu disse, que é isso? Camisinha, preservativo, DST. Nunca ouviu, né? Está vendo o nosso nível de hipocrisia? Crianças hoje de 10 anos já estão iniciando as suas atividades sexuais. Nós temos que falar sobre isso, isso é coisa séria, meus irmãos. Pessoas estão morrendo, pessoas estão indo para o inferno por conta disso. Ou as
As que não estão indo para o inferno estão vivendo o inferno ainda aqui na terra. Portanto, ainda que se use o preservativo sexual, ainda há grandes chances de se contrair doenças como a sífilis, dentre outras. Doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, que também pode ser contraída, porque não se fala isso. A sífilis, a gonorreia, o vírus HPV, que causa câncer cervical. Doenças sexualmente transmissíveis, se você colocar isso no Google, você vai ficar esclarecido. Quem já viu imagens de DST? É terrível ou não é? Irmão, que não é vida. E como se contrai aquilo? Fazendo sexo sem a permissão de Deus. Fazendo sexo casual. Sexo sem o casamento. Outro problema, que os estudiosos comprovaram que é óbvio: gravidez indesejada. Quantos conhecem uma amiga do próprio colégio que engravidou? Talvez até mesmo haja aqui uma serva de Deus que antes de aceitar Jesus, ou até mesmo na igreja, cometeu esse erro e teve uma gravidez indesejada. Você tira a juventude, coloca responsabilidades sobre as quais a pessoa não é capaz de resistir, de suportar. Isso leva ao aborto. O aborto, que tem sido pregado hoje, não é isso? A esquerda, principalmente, não é? Sendo a favor do aborto. O aborto, ainda que seja feito em uma clínica especializada, ele não é capaz de prevenir problemas psicológicos na vida da pessoa. Nunca mais a vida de alguém que faz um aborto, ainda que seja regenerado pelo poder do perdão de Cristo, será a mesma. E ainda nós estamos falando sobre a própria vida abortada. Tudo isso através do sexo antes do casamento. Mas há um terceiro problema, além da DST e além da gravidez indesejada, que os dois especialistas comprovam. As cicatrizes emocionais decorrentes de uma vida sexual não orientada. Para os autores, o sexo dentro de um contexto matrimonial é o comportamento ideal para evitar esses problemas. Ainda que você se previna pelo preservativo, ainda que você tenha toda a educação sexual do mundo, ainda que você vá ao ginecologista antes de pecar, ainda assim, os problemas e as cicatrizes emocionais e psicológicas não podem ser prevenidas com o sexo fora do casamento. Cicatrizes emocionais e psicológicas só podem ser suprimidas através do sexo no matrimônio, no casamento. O sexo fora do casamento parece bom, parece maravilhoso, mas isso vai acabar com a sua vida emocional, social e profissional no fim da sua vida. Isso não são pastores que estão falando, são estudiosos. Continuando, aqueles que não se casam virgens têm mais probabilidade de se divorciar do que aqueles que se mantiveram abstinentes até o casamento. Isso é comprovado. Os que não se casam virgem, a chance deles é quase que um triplo maior de se divorciar do que os que se casam virgens. Por que os adolescentes sexuais ativos têm mais probabilidade de ser depressivo? O nível de depressão e suicídio, isso é comprovado, isso é estudos que provam nos Estados Unidos, é infinitamente maior para com adolescentes e jovens que iniciaram a vida sexual antes do tempo, fora do casamento. É sério, não é? E tudo isso tem uma explicação fisiológica. Deus não é um Deus moralista. Deus é um Deus perfeito, reto. Ele é a própria moral. Ele não simplesmente dá uma lei para algum filho, não faz isso não, porque eu não gosto de sexo. Muito pelo contrário, tudo tem um porquê. E sabe por que é tão importante você preservar a sua virilidade? Pelo seguinte: nós no cérebro temos uma central de comando que trabalha sob o efeito de neurotransmissores. Toda atitude feita pelo corpo humano é ativada por um neurotransmissor, certo? E há três principais. E esses três neurotransmissores principais são responsáveis por recompensar
os hábitos. Um estudioso chamado Charles Duhigg escreveu um best-seller que tem até nas prateleiras de supermercado, que você já deve conhecer, chamado O Poder do Hábito. Alguém já leu esse livro? Ou já ouviu falar? Já ouviu, né? O Poder do Hábito. E ele estuda e diz e prova como um hábito é formado. O hábito é formado por 3 passos. Primeiro tem uma deixa, algo que te estimula. Por exemplo, se eu sou viciado em sanduíche. A deixa é o quê? Ver a plaquinha, a faixinha do bomba. É uma deixa. Depois da deixa, você vai até aquela deixa e você tem uma recompensa. E essa recompensa é ativada por esse neurotransmissor do cérebro. E quando você é recompensado diversas vezes, através de deixa, recompensa, a sua atitude torna-se um hábito. E o que é um hábito? É uma atitude a qual eu não preciso mais me esforçar para fazê-la. Por exemplo, dirigir. Quem dirige aqui? Levanta a mão. Show. Quem não tem carteira, mas dirige? Levanta a mão aí para deixar eu fulminar. É o seguinte, os irmãos que dirigem, ou você que não dirige, pode acompanhar comigo esse raciocínio. Quando alguém entra no carro, como é que ela dirige? Ela entra desse jeito. Vou abrir a porta. Ai meu Deus, vou abrir a porta. Aí vou sentar. Depois de eu sentar, eu vou pôr o cinto. Vou pôr o retrovisor. Aí tem a chave, vou pôr a chave, né? Na ignição. Aí eu vou apertar a embreagem e pôr a marcha. Aí eu vou soltar de pouquinho. E vou dar a seta e olhar para eu sair. É assim que as pessoas dirigem? Não. Por quê? Porque o ato de dirigir se tornou o quê? Um hábito. A pessoa entra no carro, tipo eu aqui, ó. Vim de Águas Claras, né? Aí hoje eu estava trabalhando aqui no Brahma. Meu irmão, eu entrei no carro, né? Girei a ignição e estava no Brahma. Não sei nem como que eu parei aqui. Só a graça de Deus. Quando você liga um hábito, o seu cérebro desliga. Você entra no modo automático. Todas as nossas atitudes são regidas por esses neurotransmissores que são capazes de gerar hábitos quando nós temos recompensas. Agora o problema é que nem sempre bons hábitos, como o hábito de dirigir, são gerados. Hábitos ruins também são gerados. Como por exemplo o hábito da masturbação. Como por exemplo o hábito de fumar maconha. Como o hábito de usar drogas, de beber álcool. Tudo isso tornou-se hábito e aqui nos torna parte da pessoa. E tudo começou com uma deixa que foi ativada por um neurotransmissor e foi recompensada. E aí tanto os bons quanto os maus hábitos são gerados. E são 3 neurotransmissores principais que geram essa recompensa no corpo humano. Primeiro é a dopamina. Já ouviu falar da dopamina? É um dos hormônios do prazer, você sente prazer. E o segundo, o primeiro é a oxitocina. Ocitocina. Vamos repetir comigo, por favor? Ocitocina. Só as meninas. Ocitocina. 1, 2, 3. Ocitocina. Por que só as meninas? Porque esse só as meninas têm esse neurotransmissor. Qual o nome dele? Ocitocina. E os rapazes têm um mesmo, com algumas características diferentes, chamado vasopressina. No 3, os rapazes? 1, 2, 3. Vasopressina. As mulheres têm ocitocina e os homens? Vasopressina. É vasopressina não, vasopressina. Ok. E olha só, com a ajuda de técnicas de pesquisa e tecnologias modernas, cientistas estão confirmando que sexo é mais do que um ato físico momentâneo. A ciência prova isso, que o sexo não é só um ato físico momentâneo. Ele produz poderosas, até para a vida toda, mudanças no cérebro que dirigem e influenciam nosso futuro num grau surpreendente. A ciência prova que através da ativação desses neurotransmissores, o cérebro humano, através do sexo, é modificado, literalmente. E essa modificação do cérebro, isso também é comprovado pela ciência, nos informa
qual tipo de futuro você terá. Quando duas pessoas se tocam, presta atenção, quando duas pessoas se tocam de maneira intensa, significativa e íntima, quando está rolando um abraço, quando rola lá o fogo, que não é o fogo pentecostal, está pegando, sabe o que acontece imediatamente no corpo da mulher? A ocitocina é liberada. E ela é liberada no cérebro e faz duas coisas. Ela aumenta o desejo da mulher por mais toques. Quando a ocitocina é liberada, a mulher deseja mais e mais que seja tocada. E com isso, faz com que a mulher tenha um desejo de ligação com o homem. É importante reconhecer que o desejo de conexão não é apenas uma sensação emocional. O desejo da mulher ser agarrada, pegada quando a ocitocina é liberada, é uma ligação real, científica, quase como o efeito de um adesivo, de uma cola poderosa, que faz uma conexão que não pode ser desfeita sem grande dor emocional. Isso é fisiológico. No relo e rola, quando a mulher começa a ficar excitada, a ocitocina é liberada e ela tem o desejo físico de se conectar. É uma ligação cerebral. E a notícia alarmante é que isso não pode ser desfeito, essa desconexão, sem um grande trauma emocional. O cérebro feminino pode levar a menina a um mau relacionamento que ela pensa ser bom por causa do contato físico e da resposta gerada pela ocitocina. Parece que é maravilhoso, parece que é bom, parece que é o homem da sua vida, parece que nunca você vai ter uma sensação gloriosa igual a essa. Isso é o seu cérebro, é o seu coração humano, a sua carne dizendo através dos neurotransmissores. É por isso que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas os seus fins levam aonde? A morte. Enganoso é o coração do homem. É o que diz a palavra de Deus. Parece que você vai sofrer um bem-estar abençoado, mas o fim é terrível com o rompimento dessa ligação. E quanto aos homens, é a mesma coisa que acontece nas mulheres. O que atua de maneira similar à ocitocina. O cérebro do homem é inundado com vasopressina. E esse neuroquímico produz uma ligação parcial com cada mulher com quem eles tiveram relação sexual. O que a ciência está dizendo? A cada relação sexual que acontece, um pedaço seu está ficando na pessoa. E um pedaço da pessoa está ficando em você. Você está desfacelando o seu emocional e o seu coração. Isso de maneira também científica. Segundo os autores, isso funciona como se fosse uma cola, a ocitocina e a vasopressina, que vai perdendo o seu poder com o passar do tempo e do uso. O que acontece é o seguinte. Vou pegar aqui um exemplo da minha mochila. Gente, é o seguinte, ó. O Caio e a Raíssa, vamos ajudar aqui, ó. Isso aqui é uma fita crédito, não é isso? Uma fita adesiva. O Caio tá com o hormônio masculino, igual o nome dele? Vasopressina. Azitromicina é antibiótico, né? Qual é o nome do Caio aqui? É o do homem. Todo o cérebro humano tem masculino. E das meninas é qual? A ocitocina. Eles são neurotransmissores que geram prazer, que geram uma recompensa, sobretudo no ato sexual. Isso funciona, é provado pela ciência, como uma fita adesiva. O que acontece? Quando o Caio pega e vai, por exemplo, outro Caio, tá? Outra pessoa, vai fazer relação sexual fora do casamento, ele pega aqui a vasopressina, né? Ele vai e se une a uma mulher. Vamos supor que o banco seja mulher. Não vou comprometer ninguém, né?
Aqui, ó, juriscreusa. Foi e usou a vasopressina dele. E depois ele casou com a juriscreusa? Não. Ei, Caio, sua graça. Não casou com a juriscreusa. E foi, não se firmou com a juventude, não vinha com a luz da Bíblia. Aí foi e se uniu carnalmente com outra pessoa. Juvenalda. Com a Juvenalda. Deve ser linda, né, Juvenalda? Juntou, uniu-se com ela. A vasopressina tem esse poder de unir. É o que o sexo faz, unir, tornar-se uma só carne. E essa é uma relação física, científica, emocional. Ele vai, ó, está cada vez mais difícil. Tira. E aí ele vai se enveredando por caminhos ainda mais sujos, né? Aí vai e se une com a juriscreusa. Quando eu fui descobrir, olha o que rolou. Quebrou a vasopressina. E se eu sujar essa fita crepe com areia, com barro, ela vai grudar? Não. Eu vou tentar grudar a vasopressina aqui no canhão, ó. O que vai acontecer? Não vai acontecer. Da mesma forma acontece com a Raíssa. Se uma menina pega a sua ocitocina, né, e ela vai mudando com o juvenil, misericórdia, depois com o juriscrei, né? Depois com o outro, falou com uma bonita aí, juvenal, e etc. Ela vai subindo, e a fita da ocitocina, esse hormônio que gera essa conexão entre homem e mulher, vai se perdendo, vai se deteriorando, até perder o seu poder de cola, de modo que a Raíssa não conseguirá mais. Obrigado, salve de palmas para eles. O que acontece, portanto, meus irmãos? Sabe o que isso quer dizer? Que essa recompensa dopamínica, é o termo científico usado, esse prazer que é gerado cada vez que eu me uno, não é ruim não, é uma coisa maravilhosa para a carne, é delicioso. Mas isso tem um péssimo problema a longo prazo. Como ela vai perdendo esse poder de cola, o que isso significa na vida da pessoa? Ela fica cada vez com mais dificuldade de se relacionar com os outros. Ela fica cada vez, a pessoa, mais temerosa de se entregar a alguém, de se relacionar emocional e afetivamente com alguém. Isso é ainda maior nas meninas. Meninas sofrem de depressão 3 vezes mais do que os homens. Além disso, quando esse hormônio vai perdendo a sua cola, pelo tanto de relações afetivas, isso gera também pensamentos suicidas, que ocorrem mais frequentemente entre mulheres e homens que mantêm a vida sexual fora do casamento. Em resumo, engajar-se em sexo cria uma reação em cadeia no corpo, de atividades do cérebro, que levam ao desejo de mais sexo e maiores níveis de apego entre duas pessoas. A cada vez que você libera a ocitocina e a vasopressina de forma irresponsável, você vai gerar um hábito, de modo que esse hábito, se for um mau hábito, ele vira aquilo que a gente chama de vício. O sexo torna-se vicioso. É por isso que os meninos, quando começam a masturbar-se, não conseguem parar de um dia para o outro. Já ouviu falar em masturbação? Os meninos de 13 anos aí nunca ouviram falar. É pecado e é um hábito ruim, é um vício, enquadrado no pecado da lascívia, que é você, ao invés de dar amor, pegar o amor para si, fazer com que o prazer seja o seu Deus, e não o amor que é Deus, que deve ser compartilhado.
Portanto, você percebe o perigo de se fazer sexo antes do casamento? As relações da pessoa ficam mais frágeis. É isso que a ciência fala. Isso aumenta o nível de carência das pessoas, sobretudo das meninas. É por isso que as meninas em geral, que têm a vida sexual ativa, não conseguem ficar mais de um mês sem namorar. Eu preciso namorar. Eu preciso atualizar o status de relacionamento no Facebook. Eu preciso falar que estou ficando com alguém. Eu preciso ter um crush. Eu preciso me relacionar com alguém. Por quê? Porque ela é carente. Na última vez que eu vim aqui no A Luz da Bíblia, a gente falou sobre o que? Me lembra? Jugo desigual. Ela se submete a um jugo desigual por conta da carência. Ele da mesma forma. Precisa namorar, preciso ficar. Estou ficando velho, minhas amigas todas estão namorando e eu não. Todos perderam a virgindade e eu não. Você deve ostentar: eu sou virgem, eu sou puro, eu estou tentando andar em santidade, e isso vai me ajudar. Porque é só no final que você vai ver a diferença entre os que servem e os que não servem ao Senhor. Carência é a pior coisa que uma menina e um rapaz podem sofrer. As pessoas desejam muito namorar porque são carentes. E sabe qual é a única pessoa capaz de suprir a sua carência? Chama-se Cristo. Chama-se Jesus. É por isso que nesse curso de noivos aqui, que nós ministramos também, nós falamos o seguinte: esse negócio de a metade da laranja não existe. Quem inventou a metade da laranja? Fábio Júnior. Quantos casamentos Fábio Júnior tem? Uns 200 até a semana passada. 480 mais especificamente, né? A metade da laranja, 2 amantes, 2 irmãos. Vou achar minha cara a metade. Vou achar aquela pessoa que me completa. Isso é antibíblico, isso é diabólico. Você tem que ser completo em Cristo Jesus, pleno com o Espírito Santo, não carente de alguém, para que o matrimônio cumpra o propósito dele, que é unir 2 pessoas numa aliança de sangue, um pacto divino, para que ambos cumpram um só propósito, aliançados com Deus. E não para você se completar. Deus escolheu cada um individualmente. Inclusive a salvação é o que? Individual. Em um casal de um crente e um descrente, a mulher é crente e o homem não. Aí teve um arrebatamento. Aí vai chegar lá, São Pedro lá na porta, né, como diz o outro. Vai chegar um crente e falar: não, aqui minha certidão de casamento não era crente. Vai rolar isso? Você nasceu com um propósito. O Senhor não te criou em vão. Você é escolhido. Se você for escolhido para salvar uma alma sequer, você é muito valioso para o reino de Deus. E os propósitos e os objetivos são individuais, não são coletivos, não são entre o casal. Você será julgado naquele dia no tribunal de Cristo individualmente por suas obras. Portanto, você deve se unir com alguém que tenha o mesmo propósito.